eu moro bem ali, no segundo prédio aqui, ó. Segundo prédio. E aqui, logo ali, fica a estação de esqui aqui, ó. Essa é a estação de esqui. Então, sai da casa ali, vem caminhando. E quando eu tô esquiando, eu saio bem aqui, desço bem aqui, ó. Costuma ter mais neve, então eu costumo chegar até a porta da minha casa. Costumava, né? Agora não tem tanta neve pra estar na porta da minha casa. E aqui é o barzinho. Esse bar aqui, maneiro. Altas musiqueiras. Sim, é extremamente legal ser instrutor de snowboard, mas eu não vou mentir, tá? Foi extremamente difícil, porque além do fator de eu ter feito esqui, ter feito snowboard uma vez, há mais de 10 anos atrás, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, numa viagem em família na Argentina, lá em Bariloche, e depois daquilo eu nunca mais vi neve na minha vida, ok? Eu vou te explicar mais como é que funcionou o treinamento, também os exames, e também o processo até lá. Mas no meu primeiro dia de aula, indo pra montanha, eu desloquei o meu ombro, e isso mudou muita coisa dali pra frente, e até hoje eu sinto. Mas enfim, eu vou falar de valores também, quanto é que custou pra se tornar instrutor de snowboard, a empresa que eu fiz, então vai valer a pena, vai ser muito legal. Meu nome é Samuel e eu saí do Brasil com 20 anos de idade. Eu demorei pra sair por causa da pandemia, mas eu fui pra Portugal e eu sempre tive uma ideia de tipo, eu sempre quis ser mochileiro. Eu já expliquei muito bem isso quando eu falei sobre que eu morei em 3 países em um ano. Eu sempre quis ser muito mochileiro, mas eu sempre tive a consciência também que eu iria talvez perder muito tempo fazendo esse tipo de viagem, né? Passando por cada cidade e tal, e eu acaba... É aquilo que o Charlie Brown falava, né? O nosso famoso chorão. Cada escolha uma renúncia. E olha, pra escolher uma vida de mochileiro, realmente tem que renunciar muitas áreas da sua vida. E eu sempre tive eu sempre senti que eu tinha uma certa responsabilidade com esse lado. Então, o que eu tentei fazer é só conciliar as duas vidas, de uma de viajar e outra também de você, cada país que eu passasse, eu iria trabalhar lá. Enfim, eu fui para Portugal, eu saí de Portugal em julho de 2023 e eu fiz certos vídeos, eu fui para Irlanda e eu fiz até um vídeo naquela época também, quando eu estava isolado na Irlanda, e também 7 dias dormindo na rua lá em Dublin também, já vi esse vídeo, e todo esse período foi agosto de 2023, por aí. Quando eu cheguei em Dublin, eu comecei a procurar trabalho e acabou que no meu tempo livre eu acabei encontrando um site, um anúncio falando sobre, se torne instrutor de esqui, né, ou instrutor de snowboard. Eu falava, cara, que legal seria se eu pudesse escolher isso. Porque o que eu pensei naquela época lá, agosto de 2023, se eu me tornasse instrutor de snowboard, eu poderia trabalhar em diversos países na temporada de inverno. Então imagina, eu passar no hemisfério norte, o inverno na Suíça, na Áustria, no Canadá, no Japão, e depois no hemisfério sul, porque são inverno em período diferente, né? Dezembro a março no hemisfério norte, então vamos dizer na Europa, e meado de ano, assim, quando junho, julho, quando é verão aqui na Europa, é inverno lá embaixo, no hemisfério sul. Então na Austrália, Nova Zelândia, entende? Até mesmo na Argentina é inverno. Então eu falei, cara, nossa, isso daí é visão, eu consigo viajar, eu consigo trabalhar. Mas aí quando eu entrei no site e eu vi o valor para se tornar instrutor de snowboard, também é explicado também os níveis de esqui. Então são 4 níveis, certo? De esqui. E no caso, que o curso da escola que tava, essa agência que eu vi, ela dava 2 níveis, certo? E esses 2 níveis eram 7 mil euros, um pouco mais, 7.100 euros. E quando eu vi aquilo, eu tava totalmente quebrado, em Dublin, dormindo na rua, e eu falei, não, é impossível, isso daí é intangível, entendeu? Então eu só ficando realmente no sonho. Mas como eu tava trabalhando tanto, no final daquele ano, início do ano de 2024, janeiro de 2024, eu tava trabalhando mais de 70 horas na semana. Teve semana que eu fiz até 92 horas na semana. Foi até a semana que eu tava dormindo na rua, entendeu? Então, assim, eu tava trabalhando muito. E na Irlanda, você trabalhar muito, você recebe dinheiro. Então, eu acabei conseguindo fazer meu pé de meia, eu acabei conseguindo fazer investimentos, entendeu? E sobrou dinheiro, eu falei, cara, eu consigo. 2024 eu falei, é isso, eu vou fazer. Em março já abria já a inscrição, era numa empresa chamada Snowmind. Eu tentei olhar outras escolas, outras agências e tal, mas essa agência aqui ela é aqui da Dinamarca e ela atuava em diversos países, Japão, Suíça, Áustria, Canadá, Nova Zelândia, entendeu? Então, eu tenho um mapa aqui, então imagina, eu podia escolher qual país que eu poderia fazer o curso. E eu acabei escolhendo Suíça, porque na época eu tava aprendendo francês. Eu até soltei um vídeo já falando de como é
que eu aprendi inglês, que também levou muito pro francês. Então, eu tava aprendendo suíço na época, eu falei, cara, é isso, quero aprender francês, eu vou pra Suíça. Então, mas a mulher falou, você quer as aulas de inglês e tal, por que você não pensa em ir pro Japão? Eu falei, olha, calma que Japão muito longe, calma. Isso foi em fevereiro de 2024, quando eu tava começando a negociar. Então, eu pensava, caramba, calma, é muito longe. E claro, eu consegui fazer isso, tanto como trabalhar na Irlanda, como ir pra fazer esse curso com o passaporte vermelho. É o passaporte de Portugal, tá? Mas ele não sei porque ele apagou. Talvez seja de tanto usar, mas não tem nada. Mas é o passaporte europeu. Era a única coisa que eu tinha, assim, como para eu fazer minha viagem, por isso que eu decidi fazer isso na Europa. Se eu não tivesse, talvez eu iria ter feito na América do Sul, entendeu? Eu iria mostrar de alguma forma, mas eu usei as armas que eu tinha. Então, enfim. Então, naquela conversa lá, a mulher me ofereceu o Japão, entende? E eu falei, não, eu vou pra Suíça. Então, eu escolhi me tornar instrutor de snowboard, fazer 2 níveis e passar a temporada de inverno todo. Eles também têm pacotes de você passar 3 semanas, que mais custa... E eu não queria passar 3 semanas. Desculpa, 3 semanas não. Metade de uma temporada. 10 semanas, desculpa. Você iria passar lá. Isso, 10 semanas é basicamente metade da temporada. E eu não queria fazer isso. Falei, não, eu quero fazer o período todo. Se eu quero estar lá, quero ter a experiência completa. E também, uma dessas coisas é que ele garante também um trabalho. Eles têm uma garantia de trabalho lá que você vai ser contratado por uma escola de esqui. Então eu falei, caramba, imagina eu estar na Suíça e para todos os cantos, só para dizer, para a Áustria, para o Japão, seria basicamente os mesmos valores, né? Eles também resolvem essas coisas todas. E, enfim, o valor continuava o mesmo, 7 mil euros. Então eu falei, caramba, é uma facada. Mas não era de uma vez só. Eu lembro que eu comecei a pagar em março, na minha inscrição, e eu tinha até agosto para pagar, né? Mas você tinha que pagar um depósito ali de 1.000 euros, 1.200 euros. Então, como eu comecei a me programar isso em 2024, né? E eu tinha até o final do ano e até agosto, até agosto para pagar, comecei a me programar mais, certo? Para que eu pudesse ir pra Suíça. E não vou mentir, tá? Eu conheci galera lá que veio passar a temporada, fazer a mesma coisa que eu fiz lá. O meu grupo que decidiu fazer isso uma semana antes, entendeu? Ou até mesmo um dia antes. Teve um moleque que fez isso um dia antes, entendeu? Um moleque da Holanda, ele é holandês. Então tem uma galera lá que decidiu, eu tô fazendo nada, eu vou lá. E eu tive que me programar aí um ano trabalhando aí, mais 70 horas na semana, enfim. Realidade diferente. Então eu comecei a me programar já pra ir. E também eles promoveram um evento aqui em Copenhague, que eu também fui, foi legal, conheci uma galera, você basicamente conhecia o seu grupo, nem todo mundo foi, mas enfim, comprei tudo que eu precisava, comprei snowboard, comprei uma carrapeta de snowboard, fiz tudo. Naquele período, já em setembro, ele é responsável para encontrar uma casa, eles eram responsáveis para encontrar literalmente tudo, eles faziam tudo, você pagava e eles fazem tudo, tem uma casa, eles resolvem a questão do ski pass, então eu comprei tudo resolvido, mas claro, esse valor que eu paguei de 7.100 euros ali, ele incluiu um mês de acomodação, então você tinha que pagar o resto, que se não me engano era 3 ou 4 meses de acomodação. E isso deu aí um torno de 3.000 euros, incluindo o depósito. Então era basicamente 800 euros por mês de acomodação, e a acomodação era do lado da montanha, era do lado ali do teleférico, né, da gôndola, que a gente pegava já para subir a montanha. O ski pass é o cartãozinho também. Enfim, cheguei na Suíça. Cara, a gente tinha um intervalozinho lá até começar nossas aulas de uma semana. Cara, eu tava alucinado. Suíça, que legal. Como eu disse, me planejei todo financeiramente para que eu pudesse passar a temporada lá. Eu também tinha cartão de crédito, enfim. Cheguei lá, demorou uma semana. Eram 2 prédios, era um grupo muito grande, quase 25 pessoas, galera fazendo esqui, galera fazendo snowboard. O meu grupo, na minha casa onde eu morava, eu tava morando com um irlandês, com um holandês e um espanhol / estadunidense. O pai dele é estadunidense, mas ele cresceu na Espanha e tal. A mãe dele é colombiano, mas ele nasceu na Espanha, enfim. Então, tava lá e eles promoveram certas coisas lá, era festa, cara, e era uma rotina alucinante. Assim, a gente já tava começando a entrar em sintonia lá. E demorou uma semana pra que as aulas começassem, pelo menos pro snowboard. E, cara, eu não sabia de nada, como eu disse, tô totalmente zerado. Então, eu lembro que de manhã, eu não sabia que roupa que eu iria precisar. Eu e meu amigo, a gente achou que a gente tava se atrasando, tava um pouco atrasado, e a gente, a gente precisa ir pro ponto de ônibus. O que acontece? A gôndola que a gente teria que pegar pra subir, que era do lado da nossa casa, não tava aberta ainda. Então a gente tinha que pegar um ônibus e dirigir por 20 minutinhos pro outro lado assim, da montanha. Assim a gente pegava a gôndola. A gente achou que a gente estava atrasado. Lembro de descer ali, eu vou colocar algumas imagens pra mostrar a entrada, mas eu tava descendo a escada aí com aquela bota de snowboard,
que deixa um pouco seu pé um pouco duro, você anda um pouco duro assim, igual meio estranho. Cara, eu tava descendo a escada e tinha muita neve. Pô, cara, não faça nada correndo. E o que acontece? Tava descendo a escada aqui e bum, escorreguei, certo? E eu segurei com o meu braço, deslocou. Naquela mesma hora. Aí eu senti uma dor aqui, senti como se tivesse algo saindo. E depois eu fiz assim aqui, ó, e voltou pro lugar. Mas aquilo dali, cara, quando aconteceu aquilo, eu falei, caraca. Como meu pai já dizia, a brincadeira já acabou. Então imagina, eu já tava com aquela situação, mas tudo voltou ao normal. Meu braço voltou ao normal. E eu, ok, só senti um incômodo, como se tivesse luxado, entendeu? Então tá bom, segue o baile. Entendeu? Segue o jogo. Vambora, vamos continuar. A gente pegou um ônibus, foi pra lá. E o que acontece? Meu grupo era 12 pessoas, tinha 12 instrutores. E só que naquela hora lá no início, a gente decidiu fazer todas as aulas juntas. E como eu disse, eu nunca fiz snowboard antes. Assim, um dos instrutores começou a falar comigo. Ele falou, você não sabe isso? Tipo assim, não sabia amarrar a bota. Sabe isso? Aí ele amarrou pra mim, tá bom. Depois ele viu um problema no meu snowboard, porque o meu pé direito na frente. Ele falou, mas isso na verdade não tá certo, tem que ser o oposto. Você não sabe isso? Aí tipo assim, ele começou a suspeitar. Ele começou a perguntar sobre o meu nível e tal. Eu falei, cara, não tem nada. Então basicamente o instrutor ficou com o resto do grupo, enquanto esse instrutor ficou comigo. A gente subiu lá e ele falou, olha, eu vou te dar uma aula aqui, vai ser assim que você vai ensinar para os seus alunos. Eu literalmente não sabia de nada. Enfim, vou resumir. Foi uma experiência desastrosa. Minha perna tava queimando o dia todo, minha perna esquiando, descendo, tava sentindo uma pressão. Porque é aquilo, todo o seu grupo tá lá, né? E você tá sentindo que você pegou um instrutor só pra você, entendeu? E você simplesmente tá totalmente fora. Tipo assim, você não era pra estar ali, entendeu? E esse era o meu sentimento. Minha perna tava queimando pra um caramba, meu braço tava doendo, eu tava tentando descer, tentando aprender. E olha, o que acontece? Eu faço surf, eu fazia surf. Então eu imaginava que eu poderia estar ali, entendeu? Eu também sei uma manobrinha de skate, então eu achava que também seria mais fácil. Eu tinha feito snowboard uma vez. Eu lembro de não ter sido tão difícil. Mas foi extremamente difícil. O meu primeiro dia foi extremamente difícil. Foi tão doloroso, minhas pernas estavam queimando pra caramba. Tudo ruim, tudo ruim. E naquele mesmo dia que eu desloquei meu braço de manhã e que a experiência foi uma péssima experiência durante, desde a hora que eu pensava, cara, isso não é pra mim, entendeu? Isso não é pra mim. Naquela mesma hora, eu tava no ponto de ônibus pra gente voltar pra casa e o responsável pelo meu grupo, pelo todo o grupo, né, responsável também, representante da empresa ali, ele me ligou falando que pra eu passar numa escola de esqui, que era a escola de esqui que tava fazendo parceria com essa agência e tal. Ele falou pra eu passar lá. E eu até imaginava que todo mundo iria passar lá, porque era o primeiro dia de todo mundo. Na verdade, era só eu. Ele me ligou e o dono da escola e esse representante da empresa, e o dono da escola principalmente, que tem a parceria com essa agência e tal, eles basicamente estavam falando assim, olha, Samuel, a gente não esperava ter uma pessoa com nível como você. A gente não tem iniciante aqui, entendeu? E basicamente ele tava querendo dizer que o meu lugar não era ali. Então ele tava dizendo assim pra mim, cara, quem que falou com você? Quem que te ofereceu o plano? Começou a perguntar sobre quem que tava falando comigo. Lembra quando eu falei que me perguntaram sobre, você pode ir pra Japão? Mas eu quero ir pra Suíça, entendeu? Então eles quiseram saber quem que essa pessoa que tava falando comigo, porque assim, basicamente não era pra estar ali. Eles me ofereceram, olha, a gente pode te dar umas aulas particulares, mas você tem que pagar, a gente pode te dar um desconto. Aí, uns dias depois, ele falou que o desconto era tipo 3 horas, era 300 euros, basicamente, 400 euros. Eu falei, nossa, nunca que eu vou fazer. Eu vou fazer o que é me dado. E nesse mesmo dia, e nessa hora que ele tava me falando isso, que você basicamente não deveria estar aqui, ele mencionou, olha, o exame para se tornar, pra fazer o primeiro nível de snowboard é daqui a 3 semanas. Você vai? Não vai dar bom, não. Como eu disse, não é pra você estar aqui. Então, esse primeiro dia foi simplesmente horrível, horrível. Desloquei meu ombro pela primeira vez, eu tive uma péssima experiência esquiando, entendeu? E o cara me falou que basicamente não era pra estar ali. E nesse mesmo dia também, à noite, eu liguei pro meu pai e falei, claro que meu pai não era tão a favor disso, porque eu tava gastando basicamente tempo, o dinheiro estando lá, mas era meu dinheiro. Eu falei, beleza. Essa mesma noite, meu pai falou, Samuel, volta pra Irlanda. Aí eu falei, puta, cara, nada dando certo. No meu primeiro dia, assim, tudo era pra ser bonito e tal, mas desastroso, cara. De todos os âmbitos, né, aqui, meu ombro, né, não sei esquiar, tinha 3 semanas pra fazer o esqui, a galera sabia que não era pra eu estar ali, entendeu? Eu era o único brasileiro que tava lá no grupo todo, entende? O único português também, que falava português. Não era pra eu estar ali, cara.
Contra todos é aquilo. Simplesmente eu falei, não quero saber. Sabe que o brasileiro é sangue ruim, entendeu? Aqui as coisas são mais difíceis pra gente. E eu falei, não, eu não vou desistir agora. Acabei de chegar. Então, meus dias seguintes, era basicamente o meu instrutor. Ele falou assim, ó, treina tal coisa. E toda vez que ele passava pela montanha, com todos os grupos, com toda a galera do meu grupo, todo mundo lá, todo mundo juntinho, todo mundo bonitinho, era só eu treinando sozinho. E ele, toda hora ele passava e dava um feedback pra mim, né? E falava alguma coisinha, ó, melhora tal coisa, e treina. E me deixava sozinho, entendeu? Então é aquilo. Ficava um constrangimento, mas eu falei, não, contra tudo, vou ficar aqui, entendeu? Eu vou treinar, eu tenho 3 semanas, eu vou usar essas aulas aqui pra mim, pá. Mas eu não vou mentir, era muito desconfortável, eu lá, todo duro, entendeu? E a galera passava pelas cadeirinhas, entendeu? O chairlift, né, que a gente chama. E me via, e eu sabia que eles estavam me vendo, você ficava... Cara, é uma sensação de realmente você se sentir excluído. A galera lá é tudo de boa, mas é aquilo, todo mundo é europeu, todo mundo já nasceu com neve, todo mundo sabe da neve, todo mundo sabe do frio, enfim. Cara, é aquilo, tudo tá aqui na sua cabeça. Então foi, assim, muito angustiante, bem estressante, mas nada impossível. Então, chegou ao dia do nosso primeiro exame, e eram 4 dias de exame, que era um outro avaliador, ele vinha pra gente, um examinador vinha, falava, passava certas atividades, enfim... Passamos. E eu passei também. Aquilo aí entrou já isso aconteceu já em dezembro e já isso um pouquinho antes do Natal, então a gente teve um intervalo, certo? Natal e Ano Novo, a gente teve o intervalo, pô, cara, e a vibe lá, caótica, era muito legal a galera, entendeu? Lá da Suíça, até chegar primeira semana de janeiro, que já começou a aula para o segundo nível de snowboard, que as coisas ficam mais difíceis. E realmente ficou muito mais difícil, cara, porque o que acontece? Seriam 3 semanas também de aula, e seriam 8 dias, cara, 8 dias de exame. Tem ideia disso? São 8 dias de um examinador lá contigo, enfim, para fazer o exame do level 2. E no treinamento, o que acontece? Teve um dia que eu tava fazendo, era um dia assim de meio que de folga da gente, a gente não tinha aula, mas eu decidi esquiar. E como eu falei, eu já tinha deslocado meu ombro. Teve um dia que eu tava esquiando, eu e meus amigos fora de pista, off-pista, e que eu derrapei. Eu tava esquiando assim, ó, a terra era inclinada assim, e eu tava esquiando assim, ó. Tava cortando, né? Mas era inclinado dessa forma. Eu simplesmente derrapei assim, ó. Assim, ó. Como se a base que eu tinha meio que derrapasse. Nessa que derrapou, eu fiz assim, ó. Aí deslocou de novo. Nessa que deslocou de novo, cara, mas saiu por uns 1 minuto. E 1 minuto quando sai, é muita coisa, entendeu? Então, eu senti uma dor do caramba. O meu amigo, o irlandês, estava comigo. Falou, cara, o que eu faço? Vou chamar alguém aqui. Vai, tipo assim, e se chamar, era helicóptero, tá? Era pra vir helicóptero. Eu falei, eu tava fora de pista, não era... Enfim, nessa que eu fiquei machucado, luxou, eu perdi 1 semana de treinamento, entendeu? Então, eu já não sabia muito. E ficou mais difícil ainda, né? Pro nível 2. Então, chegou os outros dias pro nível 2. E a princípio eram novas técnicas, tem que ter habilidade também no parque, entendeu? Tem que fazer manobra, tem que pular, enfim, tem que fazer a parte legais, também tem que fazer a parte técnica, as curvas básicas, entendeu? Tem que saber também ensinar, você tem que fazer sua própria aula. E tive certa dificuldade em algumas técnicas. O primeiro examinador do primeiro nível era um cara muito legal e tal. Era um cara novo, entendeu? Pô, sabe das manobras. Mas a segunda examinadora era uma mulher lá pra sua meia idade, já tinha 20 temporadas de experiência, entendeu? Então ela já faz dos seus 50 e ela é uma mulher muito boa como educadora. E ela teve muita paciência comigo. Inclusive ela me perguntou se eu tinha TDAH, se eu tinha algum tipo de transtorno. E assim, a gente tinha que fazer, cara, uma parte técnica aí que era fazer Swift Carving, cara. E enfim, era uma parte que eu não tava conseguindo fazer e ela tava ficando puta comigo, que eu não tava conseguindo fazer, porque aquilo não tinha treinado, eu não sabia, entendeu? Eu realmente estava muito nervoso já. E nesse outro dia, como eu te falei, a gente tá ali para ser avaliado, mas também ela treina, ela também ensina, entendeu? Então ela teve muita paciência comigo e eu consegui passar para o nível 2, para resumir também. E olha, toda a vibe foi muito irada, é uma vibe tipo de universidade, entendeu? Apesar de nunca ter tido essa vibe de universidade, de república, era uma vibe muito de festa. Todo dia a gente tinha a rotina de acordar de manhã, a gente esquiava, à tarde jogava videogame,
PM e à noite era festa, era indo pra bar, entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito legal. Mas esse vídeo aqui se trata de como minha jornada como instrutor de snowboard. Foi muito estressante, muito difícil, extremamente difícil. Então, mais da metade da minha temporada de inverno foi só praticando bastante, entendeu? E assim, não curtindo, eu tava praticando mesmo. No meu último mês, eu fiquei lá até abril, então eu cheguei final de novembro, 25 de novembro, eu fiquei até meados de abril. Então, só pra março e abril que realmente eu comecei a entender mais snowboard, eu comecei a aproveitar mais, comecei a realmente deixar fluido, entendeu? E logo depois que eu me tornei instrutor de snowboard, a gente já foi também a gente teve um processo para ser chamado para uma escola, tinha 2 escolas principais, deu lá e eu trabalhei como instrutor de snowboard por pouco tempo, porque aquilo, todo o meu grupo, a gente serviu como uma certa bucha, como alta temporada lá, e quando a própria escola, com seus próprios professores, não consegue dar conta de todo mundo, a gente é pega a galera, pega o excedente, entendeu? Pega o que sobra. Então nessa que sobra, acaba que não foi muito. Então eu ensinei pouquíssimas semanas, não deu pra fazer nenhum dinheiro, mas a experiência foi muito bacana. Eu recebi uma camisa do meu aluno, eu ensinei pra 5 adolescentes, entendeu? Vou deixar algumas fotos aí, mas foi muito divertido. Eu fiz aula, eu dei aula por fora também, que é coisa ilegal, não é legal, né? Tipo, as escolas não permitem você dar aula pros seus alunos por fora. Eu fiz também, entendeu? Então eu fiz tudo, fiz tudo e foi uma baita experiência. Isso foi ano passado, eu fui lá na Suíça, eu já comentei também que conheci minha namorada, e é por isso que eu tô aqui agora na Dinamarca, eu tô morando aqui com ela, nessa novíssima casa aqui, entendeu? Que a gente tá morando junto aqui em Copenhague. Então, essa foi minha jornada como instrutor de snowboard. Essa temporada de inverno agora, de 2025 ou 2026, eu não pude aproveitar como ser instrutor de snowboard, porém eu tenho planos para que um dia eu possa me tornar instrutor de snowboard, também tem um canal off também, entendeu? Então tudo isso faz parte de um plano maior, né, para me tornar para essa área de esporte. Quero também fazer skydiving e tal, mas essa foi minha jornada, foi muito difícil, complicado, mas não foi impossível, mas foi muito... cara, uma vez na sua vida, pelo menos uma vez na sua vida você tem que fazer alguma coisa louca, tem que colocar mesmo dinheiro, entendeu? Que é isso que se trata no final de contas, tem que fazer, isso que realmente importa. Então vou finalizar por aqui, mais um vídeo, falando mais da minha jornada, mais dessa minha mochilada aí, vou soltar muito mais, beleza, galera? Por enquanto, então é isso. Espero que tenha curtido, né? Ainda mais com esse background aqui. Valeu, tamo junto, até a próxima.